Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar de tênis, falar sobre o Masters 1000 de Xangai, o segundo dia, último, né, antes da estreia dos cabeças de chave, amém, né? É por isso que eu prefiro o Masters 1000 de uma semana, né? Porque em uma semana você só tem 8 cabeças de chave pulando a primeira rodada, aqui são 32, né? Tipo, você só tem jogos de tenistas 33 para trás, caso os 32 primeiros não haja nenhuma desistência. E houve várias, né? Até o Cloretan Muté virou cabeça de chave, certo ponto. Então, assim, não tô dizendo que não teve jogos legais, interessantes, porque teve, mas dá aquele gostinho assim de que aquele dia, assim, a festa começa amanhã, no terceiro dia. Porque, por exemplo, amanhã já temos Djokovic, amanhã já temos Taylor Fritz. Amanhã é o dia que a gente faz assim, quando começa esses torneios, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a comentar sobre os jogos que aconteceram hoje, pedindo que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ajude o canal a crescer e se expandir cada vez mais. Nuno Borges venceu o Botic van der Zandschulp por 2-0, 7-6, 7-6. Boa vitória pro tenista português, né? O Botic não faz grande temporada e assim, perder 2 tie breaks pelo mesmo placar de 7-5 deve machucar, né? Porque duas vezes você tá próximo, né, da vitória do set, chega, tá ali a 2 pontos de vencer o set e não consegue. Aí é um tipo de coisa que machuca bastante. Mas o português é mais sólido do que o tenista holandês, que assim, tem teto de produção, né? Não é à toa. O Botic ganhou do, vale lembrar, ele venceu do Alcaraz, né, no US Open ano passado, mas a verdade é que, assim, ao mesmo tempo que o Botic ele tem esses grandes momentos de tênis, né, ele tem momentos bem baixos também. Camilo Cuccarabelli venceu o Terence Atmani pela desistência do tenista francês, que podia ser uma pedra no sapato do Alex de Minaur, né? Tá até contando que ele ia vencer o argentino, mas ele teve algum problema de saúde, o Terence Atmani. Deu uma mensagem muito preocupante lá no Instagram, tomara que ele esteja bem e tomara que ele volte a jogar o quanto antes, né? Mas ele acabou desistindo ali no 30-0 do 4-4 e aí, tipo, o Gugu Carabelli avança a próxima rodada. Francisco Comensanha, bom ano dele em Masters 1000, né? Chegando a oitava vitória para ele, né? Tipo, a gente tá falando de um tenista que, assim, não tem, tipo assim, as características de um cara que joga em quadras rápidas, etc. Mas ele dá o jeito, né, dele. Ele consegue jogar um pouquinho mais agressivo, ser um pouquinho mais ofensivo. Mesmo um cara que não é lá muito alto, ele teve um nível de saque hoje surpreendente. 94% dos pontos com o primeiro saque, 29 de 31, né? Que assim, muita gente fala assim que às vezes a estatura é um problema. O próprio Carlos Alcaraz, ele tem 1,83m, ele não é um cara gigante, né? O Começanha tem 1,78 e consegue esse nível de primeiro saque. O problema é o segundo, porque aí cai de 94 para 40, mas assim, teve um momento do jogo que o Começanha ditou de uma maneira absurda, né? Que ele vence os últimos 2 games do primeiro set e vence os primeiros 5 do segundo. Então, 7 games consecutivos, quase fez um 6-4, 6-0 e a atuação da primeira rodada. Mas foi quebrado, aí acabou virando um 6-2, mas de qualquer maneira uma grande vitória para o tenista argentino, que vai garantindo uns pontinhos extras no ranking e parece estar evoluindo, crescendo. Eu acho que é um cara assim, muito divertido de acompanhar, né? E traz uma energia, uma resiliência dentro de quadra muito bacana, né? É tipo assim, o fato dele não ser o cara com as melhores características para esse tipo de superfície não impede ele de tentar fazer algo pela vitória, de buscar. Ele não tá ali só pra, tipo assim, pegar o cheque de, entro direto, ganho uma graninha, viajo, conheço Xangai. Não é assim, o cara tá tentando dar sempre o melhor pela vitória e ele acredita sempre que pode fazer algo mais, né? Isso é bacana. O Brooksby ganhou do japonês Trotter, né? Não é um nome comum para um japonês, mas por 2-0, 7-6, 6-1. Primeiro set mais parelho, mas depois o Brooksby acabou dominando a partida e conseguindo uma bela vitória por 2-0. O Sviekna ganhou o primeiro set do Ibin Wu, 7-5. No segundo set ali o Wu acabou desistindo. Com isso o tenista tcheco avança a segunda rodada e, se não me falha a memória, vai ser o oponente de Danil Medvedev. Christopher O'Connell venceu o Damir Dzumhur por 2-0, 6-2, 6-4. E assim, uma vitória até relativamente tranquila, esperava um jogo mais complicado, mas o Dzumhur sofre um pouco por não ter um super saque, né? Porque assim, 51% dos pontos com o primeiro saque, 65 com o segundo, ele ganhou mais pontos de segundo saque que com o primeiro, né? E assim, o O'Connell acima dos 60% nos dois saques, 60 com o segundo, 73 com o primeiro. Fica difícil ameaçar o tenista com esse tipo de número, né? Tipo, devolvendo e o cara tá ganhando mais da metade dos pontos, tanto com o primeiro e o segundo saque.
O Benjamin Bonzi venceu o Riley Opelka por 2 sets a 0, 7-6, 6-4. E assim, o Opelka até conseguiu fazer os seus 11 aces, mas nas trocas de bola foi completamente dominado pelo Bonzi. E assim, não é um bom ano do Opelka depois de começar até de maneira interessante, né? Aquela vitória contra o Djokovic em Adelaide, mas assim, tem alguns momentos que ele vai encher o saco e vai conseguir umas vitórias muito impressionantes, mas tem outros que o Riley Opelka, literalmente, assim, ele consegue sacar, mas não consegue fazer mais nada além disso. E aí fica complicado. E o Bonzi conseguiu devolver o suficiente para transformar um jogo de mais trocação e aí levou vantagem. O Madkratz venceu o Ethan Quinn por 2 sets a 0, 6-3, 6-4. Uma vitória muito boa por parte do tenista polonês. Falta dinamismo e versatilidade pro Ethan Quinn, né? Tipo, alguns desses novos tenistas que adoram meter a mão na bola, mas a verdade é que você precisa, às vezes, trazer uma dinâmica diferente. Quando o plano A não funciona, ele não é muito capaz disso, né? O Jesper de Jong teve um jogo de 2 horas e 44 contra o chinês Zhu, mas conseguiu uma boa vitória, 6-7, 6-2, 7-6. Jogo duríssimo, mas o holandês consegue uma boa vitória. É um cara muito talentoso, o Jesper de Jong, mas ainda não alcançou a consistência necessária. Arthur Kazuks venceu o Pedro Martinez por 2 sets a 1, 6-3, 3-6, 7-5. O Kazuks que até vem jogando bem até agora na gira asiática, um bom tenista de indoor. É um tenista que, assim, não é consistente, não é o mais confiável, mas jogando melhor tênis é perigoso, né? Ele tem um bom ball strike, ele voleia bem, então conseguiu uma boa vitória contra o Pedro Martinez. Valentin Royer venceu o Mariano Navone por 2 sets a 1, 3-6, 6-4, 6-4, né? Navone sofre muito com essa questão das quadras duras, né? Ele é um cara totalmente talhado pro saibro e diferente do Comensanho, ele não consegue ainda trazer tantas dinâmicas de quadradura. Até acho que ele tenta, acho que ano passado você viu o esforço que ele fazia para performar melhor nessas superfícies rápidas, mas o progresso, pelo visto, está sendo ou muito lento ou quase nulo, né? E isso é desanimador. O Alejandro Tabilo venceu o Marcos Giron por 2 sets a 0, 6-4, 6-3. Tabilo jogando bem, é bem favorito para esse jogo. Tem mais nível, ele tem uma bola que anda mais, machuca mais na quadradura. Marcos Giron se defende bem, extremamente rápido, ágil, mas a meu ver, tem um teto de produção bem mais baixo. Quentin Halles venceu o Mackenzie McDonald com facilidade, 6-3, 6-2. O Halles tem um forehand bem pesado, né? Tipo, é um golpe que machuca bastante nessas quadras. O McDonald tem uma boa colocação de bola, mas tá tempo sem jogar o melhor tênis, né? Tipo, o Mackenzie McDonald já teve um nível muito melhor do que isso. Ju Cheng ganhou do Alexander Kovacevic. Esse me impressionou, né? Eu não esperava essa vitória. O Chang já tá longe da melhor fase faz tempo. Não que o Kovacevic vive o melhor momento dele, né? Mas ele tá melhor, né? Tipo, 67 do mundo contra 238, né? Mas jogando em casa, acho que o Ju Cheng se sentiu motivado e conseguiu uma belíssima vitória. Grande resultado para ele, 2 sets a 1. Arthur Hinderknecht venceu o Medjedovic, que acabou se machucando, né? Um jogo que tava 1-7-0 pro Medjedovic, 7-6, aí 1-0 pro Hinderknecht, e aí durante o game de saque, né, do Medjedovic, ele acabou desistindo, machucou. Eu não sei qual a lesão, não tava acompanhando o jogo, então vocês aí podem me responder aí no canal o que aconteceu, mas é meio estranho, né? Você tá perdendo, assim, você tá ganhando o jogo e tem uma desistência, só pode ser por lesão. Matheus Arnaldi venceu o Sakamoto por 2 sets a 0. É uma boa vitória pro Arnaldi, 7-6, 6-4. Esse é um cara que vive um ano ruim, né? Sempre falei que ele tava estagnado entre 40 e 30 do mundo. Vocês me lembram disso, né? Ele tá em 73. Isso mostra o quanto que os resultados dele foram ruins nessa temporada. O Arnaldi é aquela jovem promessa que envelheceu bastante, né? Já tá com 24 anos, né? Então, assim, uma coisa é ser jovem promessa com 20, 21 anos ou 19, como é o caso agora do Leonard Tim, João Fonseca, o Jakub Menzik. Meu cara, assim, ele já tá vendendo esse negócio de jovem promessa já tem uns 3 anos. Já tem bom tempo que o Arnaldo chegou ali brigando por um top 40, top 30, mas nunca conseguiu furar isso, né? E tá na hora dele trabalhar melhor isso. Não acho que essa é a vitória que muda tudo, né? Só tá vencendo um quali e nem foi um jogo fácil, 1h51 em 2 sets, mas vamos ver, né? Tipo, cada vitória importa, né? Eu acho que o Arnaldo é um cara que precisa dar um choque na carreira dele. E o Yonkachebu venceu o Juan Manuel Cerúndolo por 2 sets a 1, 6-3, 6-7, 6-3. Apesar de todos os esforços do Cerúndolo pro Bu terminar o jogo em 2 sets a 0, né? Acabou o jogo indo pro terceiro set e no final o chinês levou a melhor.
O argentino falta partir um pouco mais pra cima, né? Só se defende. Isso pra mim incomoda bastante, porque, assim, uma coisa é você se defender, ok, faz lá igual o Alex de Minaur, né? Mas o de Minaur se defende, mas de qual maneira, né? Ele consegue fazer essa transição de defesa pra ataque em vários momentos. E o de Minaur sabe atacar, né? Ele sabe entender o momento certo pra ele ir pra cima, ser agressivo. O Amel Nocerúndulo só joga na base do erro do adversário, pouquíssima letalidade nos golpes dele, então isso acaba sendo muito ruim. E é uma derrota assim que podia ter ganhado o jogo, né? O Ion Kachebu vários momentos sofreu, mostrou fragilidades, mas ele não soube aproveitar. E o que temos para amanhã? Amanhã é cabeça de chave jogando, né? O primeiro jogo para abrir 1h30 da manhã, né? Que horário safado, né? Ben Shelton e Davi Goffin, um jogo bem interessante. Vamos ver como é que o Shelton volta de lesão, desde o US Open que não joga por causa daquela lesão de ombro. Benjamin Bonzi vai enfrentar o Gabriel Diallo, um jogo interessante. Francis Tiafoe contra o Yannick Ramphan. Esse daí, o Tiafoe precisa desesperadamente de uma vitória. Porque assim, vai lembrar, o Tiafoe nesse momento é o 29 do mundo. Ele tá, assim, a detalhes de escorregar para fora do top 32. Tá bem complicada a situação do Tiafoe. O Francisco Cerúndolo enfrenta o Adriano Manarino. O Leonard Thiem vai enfrentar o Kecmanovic, ó. Detalhe, Manarino pra mim é favorito contra o Cerúndolo, mas só por isso talvez o Cerúndolo vença. O Leonard Thiem contra o Kecmanovic, pra mim o Thiem é favorito, vem de uma ótima semana, vamos ver se o cansaço não atrapalha ele. Sebastian Baez enfrenta o Roger Rune. É a cara do Rune perder esse jogo, mas eu acho que ele é favorito, né? O Gumber vai enfrentar o Jordan Thompson, um joguinho perigoso para um Gumber que não vem jogando bem. Luca Nardi enfrenta Giovanni Piche-Perricard. O Mattia Bellucci enfrenta o Thomas Mahat. Alexander Bublik vai enfrentar o Vacherot, um jogo interessante. Jaime Munari enfrenta o Flávio Koboli. Talon Grigspor vai enfrentar o Jansson Brooksby. Zizo Bergs enfrenta Casper Ruud. E aí os jogos que encerram a sessão noturna. Marin Cilic enfrenta Novak Djokovic, que estreia, né, para ambos. Taylor Fritz vai enfrentar Fabian Marojan. Então, bons jogos para encerrar aí a sessão noturna. Esse, com certeza, acho que é melhor que a organização de Xangai poderia fazer. São dois jogos que, ao meu ver, são muito bons para encerrar esse torneio. Então, encerrar o dia do torneio. Torneio não, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.